Amém, amados? Vamos nos colocar em pé, vamos ler a palavra de Deus. Livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 14, e depois vamos ler Salmos, capítulo 8. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Os irmãos, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Oremos. Poderoso Deus, exaltamos a Ti pela Sua palavra, engrandecemos o Seu nome neste lugar. Bendito é o Senhor para todo sempre. Ó Deus, estão aqui os meus irmãos, ansiosos para se alimentar da Sua palavra. A Sua palavra é nosso pão, ó Deus, e nós reconhecemos e cremos nisso. Ajuda-me, ó Divino Espírito, a falar a Tua palavra, debaixo da Sua dependência, debaixo do temor do Senhor. Ó Deus, me ajuda a falar, ao mesmo tempo dá graça para a igreja compreender. É a minha oração, crendo em Ti, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu sentar, amados. Queridos, desejo falar algo aos irmãos que não é novo, é algo que os irmãos já conhecem e já sabem muito bem. É a respeito de Deus, dentro das suas infinitas capacidades. Deus é um Deus pessoal, que se relaciona com a sua natureza. Nós lemos em Colossenses capítulo 1, versículo 16, que tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo é para Ele. E Deus, então, Ele se relaciona com a sua criação. Antes de Deus se relacionar com o ser humano, Deus já se relacionava com os anjos. Só depois que Deus veio criar o homem, e também passou a se relacionar com o homem. Há quem diga que dizer que Deus é um ser pessoal é limitar a Deus, porque o ser humano, a pessoa humana é muito finita, e há alguns estudiosos que dizem que Deus é superconsciente. Isso é algo importante de se entender, porque todos nós conhecemos ou entendemos a luz, só que a luz em si, ela tem consciência que é luz? Não. É igual a força, né? Você cria uma máquina que tem muita força, mas aquela máquina não tem consciência da sua força. Porque somos superiores aos animais, por mais forte que eles sejam? Porque eles não têm consciência da força que eles têm. Quando olhamos para a natureza, o cérebro de uma baleia é gigante, irmão, mas ela não tem consciência disso. Então, quanto mais consciência temos, mais seres pessoais nos tornamos. No entanto, Deus é super consciente. E falando a respeito de Deus, antes de iniciarmos essa questão do relacionamento de Deus, a qual nós acabamos de ver aqui no capítulo 8 de Salmos, quando o salmista faz uma pergunta, e essa pergunta é um tanto admirativa, porque ele diz assim: quem é o homem mortal para que o visites? Versículo 4. E para que se lembre dele. Isso se trata de um Deus que se relaciona com a sua criação. Mas para que possamos entender isso, primeiro precisamos entender que Deus fala. Amém? Quando olhamos para a palavra de Deus no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 3, quem quiser ler, pode ler ou falar de cor. O que Deus disse lá? Haja luz. Então Deus fala. Isso é qualidades de um ser pessoal, de um ser que se relaciona. Deus fala, Deus vê. Gênesis 1, versículo 4. Alguém? Aqui nós vemos duas qualidades. Primeiro, que Ele não só fala, mas Ele vê. E Ele também é um ser organizado. Diz o texto aqui:
no versículo 4, e ele fez separação entre luz e trevas, separou. Deus é um ser organizado. Isso é tremendo, porque quando nós lemos o capítulo 1, que se trata da criação, Deus levou 6 dias para criar todo o universo que nós conhecemos e aquele que não conseguimos alcançar. 6 dias. Ele poderia dizer: haja tudo e vou descansar, e haveria, porque Ele é Deus. Mas não, Ele criou primeiro a luz. E o interessante é que essa luz aqui do versículo 3 não é a luz chamada sol que vemos, porque o sol, irmão, está no versículo 14, se alguém quiser ler. Perceba que o sol que nós vemos aqui, ele foi feito no 4º dia. Então a terra foi criada, não havia esse sol, não havia essa lua, não havia separação entre dia e noite aqui, mas a luz já existia. Que luz é essa? A luz celeste, que os nossos olhos não veem, a luz da eternidade que um dia veremos. Essa luz nós não enxergamos, a luz de Deus, a luz celestial, a luz espiritual. Agora essa luz que nós vemos é a luz natural, que foi criada a partir do 4º dia. Então perceba que Deus é um ser organizado. Eu fico sempre alegre quando eu olho para aquele texto da multiplicação dos pães, que Jesus mandou separar, fazer o povo sentar em um número de 50 e 50. Por quê? Porque senão ia haver uma bagunça terrível. Uns iam comer mais, outros menos. E Deus não trabalha com desorganização. Deus é um ser organizado. Aquela multidão sentou em um grande número, 50 e 50. Acredito que havia corredores, né? E os discípulos foram entregando o pão e o peixe, e todos se alimentaram. Outro sim, Deus tem prazer em tudo que faz. Gênesis 1, versículo 31. Alguém leia. Deus se alegrou em tudo quanto faz. As irmãs que são donas de casa, quando elas limpam a sua casa, elas sentem prazer ou não sente? Prazer, né? Puxa vida, ó, limpei a minha casa, que coisa boa. Isso é coisa boa, irmão. Eu lembro que quando eu estava construindo a minha casa no terreno dos meus pais na época, e eu não conseguia construir porque primeiro que não tinha dinheiro suficiente, e segundo que só trabalhava na folga, não saía do lugar. Mas cada bloco que eu assentava, irmão, oh, alegria que dava, irmão. Você fica feliz demais, irmão. Prazer em tudo que você faz, você tem prazer, porque isso é qualidade de um ser pessoal, e Deus tem essas qualidades. Deus tem prazer. Deus não faz por fazer, Deus faz e se alegra naquilo que faz. E às vezes, irmão, Deus faz alguma coisa que Ele não gosta. Aí o que Ele faz? Quem sabe? Jeremias 18, né? Ele quebra e faz de novo. Eu limpei essa casa aqui, mas não ficou boa. Amanhã eu vou limpar de novo. Só não vou quebrar nada, né? Então Deus, além de ter prazer naquilo que faz, Ele, se não gostar de uma coisa, Ele quebra e faz de novo. Ou seja, Deus é minucioso, Ele é detalhista, Ele faz tudo com perfeição. Louvado seja o nome dEle. Outro sim, Ele ouve até o choro de uma criança, comove a Deus. Gênesis capítulo 21, versículo 17, alguém leia. Deus é sensível, diga comigo, Deus é sensível. Aleluia. Irmãos, todos sabemos aqui que esse Ismael era o filho de Abraão, que teve com sua serva Agar, e agora ela é expulsa de casa. Quando estava no deserto, acabou o pão, acabou a água, e ela então deixou o menino longe e tirou-se para não ver o menino morrer. E o menino começou a chorar, irmão.
E não diz o texto que Deus ouviu a voz de Agar. Deus ouviu a voz de quem? Do menino. Deus tem sentimento paterno. Deus se comove até com o choro de uma criança. Deus se comove. Outro sim, Deus é inteligente. A ciência pode não acreditar que Deus criou tudo isso, mas não consegue negar que tudo foi feito com muita inteligência. Não consegue negar que um ser inteligente projetou cada uma dessas coisas. E Deus também às vezes diz: eu me lembro de algo que eu falei. Deus não se esquece, não. Mas Deus, a hora de abençoar, Ele diz assim: eu estou me lembrando daquilo que eu falei. Então tudo que Deus fala está diante dele. E na hora que Ele vai abençoar, Ele diz: eu estou me lembrando da minha promessa. Êxodo capítulo 2, versículo 24. Amém. Olha aí, Israel estava sofrendo, padecendo na mão de Faraó. Isso já estava fazendo 400 anos, mais de 400 anos. E o povo estava gemendo. E aquele gemido chegou até os ouvidos de Deus. Então Deus ouviu o gemido. E Deus então se lembrou da palavra, da promessa e do concerto que havia feito para Abraão. Deus já havia profetizado aquilo para Abraão. Deus já havia dito que aquilo ia acontecer. Mas na hora de abençoar, Deus disse: eu me lembro daquilo que eu disse a Abraão. Então Deus é um ser inteligente, que se lembra. Jó disse assim: eu sei que tudo pode, e os seus pensamentos não poderão ser impedidos. Os seus projetos não poderão ser impedidos. Os seus planos. Então Deus não faz nada sem planejar. Deus planeja, Deus pensa, Deus faz planejado. Querido, a nossa existência não é fruto de um acaso. O avô que eu tive foi planejado. A avó que eu tive foi planejada. A mãe que eu tenho ou que eu tive foi planejada. Os filhos que eu tenho ou que eu terei são planejados. Deus planeja, Deus planeja, Deus planeja. Tudo que Deus faz está dentro do seu script. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Querido, diante disso, gostaríamos de entrar nessa questão do relacionamento. Deus se relacionava com Adão. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Então Deus não só criou o homem e a mulher, Deus também se relacionava. Capítulo 3, versículo 8. Alguém? Amém. Então Deus todo o dia ia até o seu jardim para se relacionar com a sua criatura, para conversar com a sua criatura, para ensinar alguma coisa para Adão. Relacionamento. Esse relacionamento, irmão, ele era perfeito, porque Deus é santo. Adão, ele era santo. Um Deus santo cria coisas santas. Deus, por ser santo, criou um homem santo, perfeito, sadio, puro, inocente. E Deus se relacionava com ele. E Deus estabeleceu nesse relacionamento algumas leis. E uma das leis era o trabalho. Capítulo 2, versículo 15. Alguém leia? Amém, obrigado. Então Deus pegou este homem que se relacionava com ele, e para que esse relacionamento aumentasse a sua proporção, então Deus coloca este homem dentro de um jardim e dá função para esse homem: lavrar e guardar. As primeiras profissões que existiu: jardinagem, né? E o vigilante, não é? Este homem, ele prestava relatório a Deus todo o dia.
na viração do dia, Deus ia lá para saber como que estavam andando as coisas. E isso era tudo muito gostoso e prazeroso, irmão. Não era como nós aqui, que ainda que gostamos de estar na casa de Deus, ainda que temos prazer de estar aqui, tem dia que a gente não está bem, nós vem meio a pulso, nós vem na barra. Por quê? Porque a Bíblia diz: servir a Deus com todo o vosso entendimento, com toda a vossa força e com todo o vosso coração. Então não conseguiremos servir a Deus só com entendimento. Não se dá para servir a Deus só com entendimento. Não se dá para servir a Deus só com o coração, só com o desejo. Tem que servir também por força, espírito, alma e corpo. E nós fazemos isso hoje, graças a Deus por isso. Mas Adão não tinha esse problema, irmão. Adão não sentia cansaço. Há alguns teólogos que dizem que nem precisar de dormir, ele dormia. E eu penso que deve ser verdade, porque quando precisou Deus dar uma benção para Adão, chamada mulher, Deus teve que fazer ele dormir. Porque Deus queria dar uma benção para ele, uma surpresa. Mas ele não dormia, não precisava nem de dormir, não tinha cansaço. Por que é que nós dormimos, irmão? Para repor as energias. Se você não dormir, irmão, o seu cérebro te apaga. Por que alguns motoristas batem carro e tantas coisas assim? Porque estão horas e horas sem dormir. Daqui a pouco o cérebro faz assim, desliga ele. Mas Adão, há quem diga que não tinha essa necessidade, porque ele era perfeito, não carregava as dores de uma humanidade caída. Então ele não se cansava. Então Adão fazia tudo com muito prazer, tudo com muita alegria, não sentia esforço.